Shalom, pessoal! Quero ler com vocês em Mateus, no capítulo 6, no versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, versículo 23, se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então, eu estava meditando sobre o que nós lemos ontem, né, sobre Elias e Eliseu e Naamã. E a parte que o rei, ele rasga suas vestes quando lê a carta que o rei da Síria enviou sobre Naamã, para que curasse Naamã da lepra. Ele rasga suas vestes e ele diz assim: olha, não vem com maus pensamentos este rei, não vem para que com sutilezas, porque quem sou eu para curar alguém, um homem da sua lepra? Não está intentando coisas más? E aí o Senhor me trouxe ao coração isso, de que para a gente não suspeitar o mal, mas investigar as coisas antes de tomarmos uma decisão, de acharmos que aquela pessoa está fazendo pela maldade, ou que há segundas intenções, e nós sempre sermos prudentes nesse sentido, né? Que nem no caso do rei, ele rasgou suas vestes, ele disse que sabia que o rei da Síria estava fazendo isso de caso pensado, mas nós vemos que, assim, o texto não nos diz isso. Mas Naamã foi falar com o rei sobre o que a menina disse. E o rei prontamente, então, enviou Naamã para ser curado. E o rei de Israel sabia sobre o profeta Eliseu, sabia que ele era sucessor de Elias, já tinha visto e ouvido os milagres de Eliseu, que o Senhor operava através dele, e sabia que ele era um profeta poderoso da parte do Senhor, que a unção dobrada de Elias, aquele profeta que foi levado vivo ao céu, então estava sobre Eliseu. Então, ao invés do rei chamar o profeta e dizer o que estava acontecendo, não, ele se precipitou e já julgou e já estava aflito, sem precisar estar aflito, sem haver necessidade. Vamos pensar da pior hipótese, que sim, o rei fez isso de caso pensado, porque tinha certeza que Naamã não ia ser curado. Muito bem. Mesmo assim, ao invés de rasgar a veste, de ficar desesperado, ele devia buscar em Deus a resposta. Porque é assim. E aí o Senhor me trouxe isso ao coração, que quantas vezes nós nos precipitamos, nós pensamos algo e achamos que aquilo é daquela maneira e não é daquela maneira, não é do modo que nós pensamos. Muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas ou exageramos nas coisas. E o que o Senhor fala, se seus olhos forem bons, como nossos olhos podem ser bons? Como nós podemos ter a paz, a tranquilidade nos momentos mais difíceis, usar a racionalidade em vez da emoção e também sempre colocarmos as possibilidades, né? Como eu já disse no vídeo anterior, que nem diz o meu marido, fazer uma árvore dos acontecimentos, né? Para ver, e também quais são as soluções possíveis. E não agimos por impulso, por momento, tomamos uma decisão, falarmos ou julgarmos alguma coisa, mas sim para nós buscarmos a luz que vem do Senhor. Porque o Senhor, ele diz em Tiago, no capítulo 5, está escrito que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, peça crendo que o Senhor não nega. Então vamos pedir a instrução do Senhor antes de tomarmos atitudes, antes de nos precipitarmos,
Sabe, vamos pôr a luz dentro de nós, porque muitas e muitas vezes, sim, nós somos acometidos de coisas que querem nos paralisar, de coisas que quer que nós suspeitemos mal, às vezes para criar inimizades, para criar porfias, divisões, e nós então temos que agir com sabedoria, sabedoria que vem do alto, do Pai das luzes. Deus é luz, nele não há trevas, diz a palavra. Então, para que haja luz em nós, nós temos que buscar o Senhor, que é a luz. Porque a presença do Senhor, do Espírito Santo em nós, é que vai nos capacitar para tomarmos decisões assertivas. Quando nós nos precipitamos como rei de Israel, aí as coisas complicam. É que, veja bem, Eliseu soube disso e foi ter com o rei e ainda disse para ele: por que está fazendo isso? Fale que venha, venha. Traga-o a mim e ele vai saber que tem profeta em Israel. E é verdade, nós temos que olhar para Jesus. Jesus é o nosso ponto, é a nossa luz, é o príncipe da paz, ele é o Logos, a palavra, ele é a sabedoria. Pedimos para o Senhor nos orientar. Nós temos a Bíblia, ela é o nosso manual. Então, o que o Senhor Jesus nos ensina é ser manso e humilde como Ele. Manso. Nós temos que procurar a mansidão. Temos que buscar a paz com todos. Mesmo aquele que nos vem para nos atacar, nós temos que respirar fundo e pede: Senhor, vem, toma conta dos meus sentimentos, da minha mente. E sim, sermos pacientes. Exercitarmos isso em nós. Escutar as pessoas, ver com as intenções do coração das pessoas antes de um julgamento. Mesmo que o rei da Síria quisesse fazer mal ao rei de Israel, veja, ele tinha um aliado importantíssimo, que é o profeta do Senhor. E Deus estava com Eliseu. E Deus ouve o seu servo fiel. Então, nós vemos aí que Naamã foi levado até Eliseu. E ele foi curado. E aí nós vemos o resultado. Naamã volta totalmente curado da lepra, que era uma doença incurável. O rei testemunha isso, e mesmo que ele tivesse intenções más, que o texto não nos revela, mas suponhamos que o rei de Israel estivesse certo, o temor de Deus de Israel caiu sobre ele. Não, esse Deus é poderoso mesmo, porque Naamã está aqui, estava servindo aos deuses dos sírios, e não conseguia obter cura, ele ia morrer. Mas o rei de Israel, lá em Israel, tem um homem de Deus, e o Deus dele é mais poderoso que os nossos, porque o Deus dele curou Naamã e ele nem servia esse Deus. Então, que Deus poderoso é esse e que peleja pelos seus, protege Israel. Então, veja, o temor do Senhor, por certo, caiu sobre o coração daquele rei, e todo o povo sírio soube que existe um Deus em Israel, Deus verdadeiro, que Naamã nem servia, mas que foi buscar lá a cura e voltou curado. E de que maneira? Por que acha que ele foi mergulhar no Rio Jordão? Justamente porque os rios que tinha no país dele eram superiores ao do Rio Jordão. As águas eram limpas, eram cristalinas, tal, que ele cita. Mas o Senhor usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Sabe, a palavra do Senhor diz: aquele que se humilha será exaltado, que se exalta será humilhado. Esse é o trabalhar de Deus. Ele pega as coisas frágeis, pequenas, e as torna grandes e maravilhosas para que ninguém duvide que seja Ele agindo. Portanto, nós, como servos do Senhor, temos que temos fé no Senhor, confiarmos no Senhor, nos chegarmos assim e pedir sabedoria de Deus, instrução de Deus,
viver da maneira de Deus. Nós temos a palavra do Senhor, nós temos o Senhor Jesus habitando em nós, o Espírito Santo. Então vamos seguir um bom exemplo. Veja, como eu disse, daquela menina que foi tirada da sua família para ser levada como serva, como cativa. Mas mesmo lá, ela não deixou de servir a Deus. Ela decidiu servir a Deus. Era jovem, tinha todos os motivos, não tinha maturidade, mas serviu. E falou ainda do profeta. E Naamã, com todos os seus deuses, todos os seus ídolos e todo o seu aparato, apesar de ser Naamã, apesar de ser uma pessoa que nós vemos aí que ele era humilde, que todos falavam que ele era honrado, mas ele tinha este comportamento, né, de um líder de um exército poderoso, que era o exército dele, e de uma nação poderosa, mas que vai ali diante de um homem simples, como era Eliseu, mergulha num rio que ele considerava sujo, que ele considerava inferior ao dele, e ele descobre que ali o Senhor opera, e um Deus verdadeiro, um Deus maravilhoso, que curou Naamã, e além de tudo ele voltou servindo ao Senhor. Imagine o rei, imagine a nação. O nome do Senhor foi exaltado, o temor do Senhor caiu naquele lugar, sim, porque viram que existe um Deus. Então, veja bem, se o profeta Eliseu não tivesse escutado isso, se alguém não tivesse contado ao profeta, foi providência de Deus que ele soubesse, nós talvez teríamos uma história, um capítulo aí na Bíblia totalmente diferente. Mas porque chega lá, o profeta se pôs, olha, venha, deixa ele vir com todo o exército. Por quê? Porque Eliseu sabia o Deus que ele servia, um Deus poderoso. E assim temos que ser nós. Quando o inimigo se levantar contra nós, ou quando as coisas parecerem muito maiores que nós, que nós nos sentimos pequenos diante de alguma coisa, não vamos nos precipitar, mas vamos lançar diante do Senhor, vamos buscar o socorro de Deus, vamos ter a certeza que o Senhor está conosco e Ele pega as coisas pequenas e faz grande. Então, clama a mim, diz o Senhor, me buscai e me achareis quando me buscares de todo o coração. O Senhor, Ele tem coisas maravilhosas para nós, mas nós temos que ter a posição de fé, de sermos fiéis ao Senhor, de louvá-lo em todo o tempo, como Jó fez. Quando tudo vai bem, vamos louvar o Senhor. E quando tudo vai mal, vamos louvar o Senhor. E vamos servi-lo de todo o coração, que o livramento e o escape vem do Senhor. O Senhor sempre tem uma porta de escape para nós, porque Jesus é o nosso bom pastor. E Ele deu a vida para que nós tivéssemos vida plena, vida abundante e vida eterna. Então o sangue de Jesus Cristo nos garante a vitória. Não é na nossa força, não foi na força do rei de Israel, não foi na força de Eliseu, não foi na beleza do Rio Jordão, não, foi no poder de Deus. E Ele é poderoso para fazer muito além do que pedimos e pensamos, mas temos que ter a posição certa. Se o seu coração está apertado, se a dúvida vem, se lance aos pés do Senhor. Clama ao Senhor. Clama ao Deus que tudo pode, mas com a certeza desse Deus que te ama e que vive e reina para todo sempre, que tem o controle de tudo, que pode mudar situações. Nós não temos que olhar para nós, porque se não olharmos para nós, as trevas vão tomar conta de nós. Nós temos que olhar para Jesus, que é a luz. Deus é luz, Deus é amor. Então fique na presença do Senhor e creia que o Senhor, Ele vai entrar com providência. Peça ao Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. E você vai ver o trabalhar de Deus. O Senhor age a favor daqueles que buscam a Ele, que esperam nele. O Senhor é um Deus bom,
é um Deus maravilhoso. Então não vamos ser como o rei de Israel, que já rasgou as vestes e já ficou desesperado. Não, vamos ser como a menina, que fala, olha, tem um profeta lá e Deus está lá com aquele profeta. É assim, tem salvação para nós, tem escape para nós, tem resposta para nós, porque o nosso Deus, que morreu lá na cruz, é o mesmo que está vivo e intercede por nós diante do Pai. Então nós não estamos sozinhos, nós temos o Senhor, que é o nosso advogado, que Ele está intercedendo junto ao Pai por nós. É Ele que está conosco, nos garantindo a vitória, porque Ele é Deus e Ele nunca perdeu uma batalha. Então é isso, vamos ficar firmes no Senhor, olhando para Ele. Olhemos para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, tá bom? Vou orar por vocês. Senhor, meu Deus, muito obrigada por esse momento que nós meditamos na Tua Palavra, que realmente, Senhor, essa palavra se torne viva em nós, quando os momentos de dificuldade, de obstáculo, coisas que parecem intransponíveis, parecem muito maior que nós, que parece que vem para nos destruir, para nos envergonhar, mas que o Senhor, meu Deus, nos traga à memória esse momento de Naamã, este momento, meu Deus querido, em que o Senhor mostrou a tua força e o teu poder de uma maneira maravilhosa, porque o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua operando maravilhas e o Senhor lembra que somos pó e cinza. Visita cada lar nesta hora, Senhor. Visita cada pessoa nesta hora e dá vitória. E, Senhor querido, transforma vidas, salva, cura, resolve problemas, conforta os corações, fortifica aquele que está abatido, abre portas de escape para o teu povo. Senhor, faz com que nós possamos cantar o hino da vitória. Em nome de Jesus, Papai, perdoa os nossos pecados. Através de Jesus, Papai, que nós possamos estar ligados contigo, que a tua sabedoria, o teu entendimento venha sobre nós e principalmente a paz que excede todo entendimento esteja em nossos corações, na certeza que nós não estamos sozinhos, que tu estás conosco, a tua vara e o teu cajado nos consola. Senhor, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Traote, não esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Se são inscritos, compartilhe, mande esse vídeo para mais pessoas, para que esse canal cada dia mais cresça e que o nome do Senhor seja glorificado. Traote, até uma próxima oportunidade.